Bom, eu preparei a minha apresentação, a minha fala, com a ideia de que primeiro a gente entenda o que é que nós como uma ciência social aplicada, qual é a nossa função nesse ambiente que nós nos inserimos dentro do agronegócio. E aí a grande pergunta que a gente deve se fazer hoje para a contabilidade qual é o desafio do agronegócio. Não sei se vocês querem falar rapidamente, menos o Ricardo, que já viu a minha apresentação. Né? Qual é o desafio? Alguém se aventura a dizer qual é o desafio para o agronegócio hoje? Pode ser, Edilton, pode ser você. Ninguém falar, eu vou falar. Bom, sim, quem vai falar? Então, Ricardo, pode passar a primeira tela. O principal desafio... Eu entendo que o desafio é conseguir ajustar os mecanismos de tomada de decisão de forma a gerar riqueza e, ao mesmo tempo, dar seguimento ao negócio. Eu converti tudo isso em um desafio que eu chamo de cuidar das pessoas. Sim. O grande desafio para mim no agronegócio é cuidar das pessoas. E esse cuidar das pessoas, eu divido ele em 3 etapas. Primeira coisa, cuidar das pessoas produzindo alimentos e alimentos de qualidade. Então, nós temos as estimativas, esses dados que vocês estão vendo na tela aí, são estimativas da ONU. Essa de 2019 que mais de 800 milhões de pessoas não teriam condições alimentares suficientes no mundo no ano 2019. Os dados recentes aí acrescentados aí no ano 2020 é que essa pandemia vai adicionar esses 800 milhões, entre 80 e 120 milhões de pessoas, eu coloquei mais de 100 milhões aí. E aí, vejam, esse é o desafio do agronegócio, a gente precisa entender esse desafio como possível e viável, tendo em vista que a ONU, ela tem como proposta, ou colocou o desafio em 2010, de erradicar a fome até 2030. Então, o agronegócio tem esse desafio a ser superado. Produzir alimentos, e alimentos que sejam saudáveis e com qualidade. Então, esse é o primeiro grande desafio que eu abro dizendo para o agronegócio. Olha, o agronegócio precisa cuidar de pessoas. Cuidar como? Produzindo alimentos de qualidade acessível a todos. Não é aceitável que as pessoas passem fome em função de alimentos que hoje podem ser produzidos. Pode passar, professor Ricardo. O próximo desafio que eu digo cuidar de pessoas é também cuidar das pessoas que trabalham no agronegócio, tanto aquelas que trabalham nas empresas ou que prestam serviço para as empresas. Também, vejam, nós em pleno século XXI ainda temos pessoas que estão trabalhando em condições de escravos ou análogos a escravos. E o agronegócio, de acordo com os dados da ONU, em torno de 16 milhões de pessoas estão hoje com trabalho forçado na agricultura, na construção civil e com trabalhos domésticos. Então, entender isso, o agronegócio precisa superar, não é tolerável mais que nós tenhamos empresas do agronegócio que ainda utilize mão de obra escrava ou que se utilize de pessoas que praticam esse tipo de atitude. Então, o agronegócio precisa superar essa mancha que nós temos, que ela vem de há muito tempo aí. A gente sabe, nós temos hoje grandes empresas que desenvolvem trabalhos fenomenais, mas infelizmente ainda temos empresas e pessoas que praticam o trabalho escravo ou análogo ao escravo. Então, esse é a segunda parte do desafio, que é cuidar de pessoas. Cuidar das pessoas que trabalham na empresa e cuidar das pessoas que prestam serviço para as empresas. Então, também é um desafio que o agronegócio precisa superar.
Próximo, professor. O terceiro desafio é o que nós estamos vendo agora, todos estamos pasmos com a agressividade que está sendo essa questão das queimadas. Nós temos um ambiente aqui brasileiro que está muito, muito forte isso, mas a gente está vendo que nós temos também a nível de mundo outros países que estão com os problemas da queimada, do calor. Então, para o agronegócio cuidar de pessoas, ele precisa produzir um ambiente sustentável. A sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, é de que eu tenho que viver hoje sem comprometer o futuro. Então, o agronegócio precisa urgentemente pensar na sustentabilidade. Nós estamos vendo aí algumas ameaças agora de países europeus que estão dizendo que não comprarão produtos brasileiros, que não consumirão produtos brasileiros, e aí nós vamos tendo esse problema. Então, um problema que afeta o lucro das empresas, mas também afeta a nossa sobrevivência. Então, cuidar das pessoas para o agronegócio precisa pensar em, pelo menos, esses 3 pilares de sustentabilidade, de sustentação para o agronegócio. Nós sabemos que a contribuição da agropecuária, da agricultura, ele é muito, muito forte para essas questões ambientais. Não é concebível que um país agrícola que nem o Brasil não tenha um plano para contenção ou não tenha uma estratégia para contenção e redução dos incêndios. Nós estamos vendo o Pantanal, eu conheço o Pantanal, já andei muito por lá. Eu sei que bastante, alguns locais são muito inóspitos, mas nós precisamos ter um plano e o agronegócio precisa apresentar esse plano. E aí nós vamos entrar, então, dizendo, bom, peraí, isso daí é o desafio do nosso principal, nosso usuário nesse momento da contabilidade. Como é que nós vamos ajudar ele a superar esse desafio? Essa é um pouco a ideia que a gente precisa construir quando a gente fala de contabilidade. Pode passar, professor, por favor. Nós abrimos no final para algumas perguntas, algumas intervenções, ou vamos falando e no final a gente faz, depois alguém lê os chats aí também, né? Bom, então como é que a contabilidade pode ajudar o agronegócio? Pode ajudar a superar esse desafio? Olha, a contabilidade tem um destaque muito importante, que a contabilidade força as pessoas a relacionar o que aconteceu com o que elas pensam que aconteceu. Ou seja, eu consigo estabelecer mapas, eu consigo estabelecer relatórios que mostram como as pessoas evoluíram, como as empresas evoluíram, seja no aspecto de produção de alimentos, seja no aspecto de erradicação do trabalho escravo, seja no aspecto de cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas nesse sentido. E aí nós temos um pensador, escritor, ele foi um polimata, ele pode ser chamado, alemão, o Goethe, que ele diz que a contabilidade é uma das melhores invenções da inteligência humana. Veja, a contabilidade não sobrevive a todo esse processo por mais de milhões de anos aí, desde das primeiras formas rudimentares de contabilidade, sendo uma ciência, vamos dizer assim, que possa ser desconsiderada. Então, ela é uma das melhores invenções do homem, veja, da melhor invenção do homem, porque ela faz com que as empresas e as pessoas consigam relacionar o que aconteceu com o que eles pensam que aconteceu. Nós podemos fazer isso, né? Então, por isso que a contabilidade tem esse papel de ajudar o agronegócio a superar esse desafio. Só queria fazer um parênteses aqui para a gente para falar um pouquinho do conceito do agronegócio. Quando eu me refiro ao agronegócio aqui, a gente se refere muito a agronegócio dentro da porteira, tá? Então, quando nós falamos agronegócio, o agronegócio envolve toda a cadeia que está relacionada ao alimento, está relacionada à produção agropecuária, né? Então, por exemplo, a indústria de tratores, a indústria de máquinas, é parte do agronegócio ajusante.
Já a parte de supermercados e esses gêneros alimentícios, indústria de alimentos e tal, estão a montante. Então, nós estamos falando do agronegócio dentro da porteira. Então, sempre que a gente está falando aqui, praticamente estamos falando da agropecuária mesmo, tá? Só para não ficar... Porque a indústria de tratores e máquinas, por exemplo, eles têm seu papel dentro desse desafio de cuidar de pessoas, mas eles estão num ambiente, vamos dizer assim, que eles corroboram com a degradação, corroboram com um monte de outras, mas eles estão, às vezes, mais relacionados à indústria do que propriamente à condição de agronegócio, de porteira para dentro, que é da lógica da agropecuária. Pode passar, professor, por favor. Bom, então, como é que nós vamos fazer as pessoas verem o que elas pensaram que fizeram? Primeira coisa é porque nós, profissionais da contabilidade e a contabilidade, ela resolve dois problemas. Primeiramente, ela resolve um problema de representação, ou seja, nós pegamos a realidade das empresas e convertemos essa realidade das empresas em uma imagem. Ou seja, quando nós montamos um balanço, quando nós montamos um DRE, quando nós montamos um fluxo de caixa, nós estamos convertendo todas aquelas operações, milhares e todas as operações de uma empresa, em uma imagem, em um quadro. E esse quadro, ele vai fazer com que a pessoa consiga ver mais de perto tudo aquilo que ele pensou que realizou, e nós vamos dizer para ele se ele realizou ou não realizou. E aí nós também fazemos um trabalho inverso, nós fazemos um trabalho de interpretação. Então, nós pegamos esse quadro, essa imagem, olhamos para ele e tentamos entender como é que foi construída aquela realidade. Então, a gente interpreta o quadro, vendo a realidade, analisando e vendo como ela está representada, para ver se ela também consegue, de fato, fazer a imagem se converter naquele processo operacional. Pode passar, professor. Bom, com isso, a contabilidade precisa construir 3 etapas básicas para auxiliar o agronegócio no processo de tomada de decisão. Primeiramente, os profissionais da contabilidade e a contabilidade, chamando contabilidade como um todo, nós precisamos compreender em que realidade esses negócios estão sendo realizados. Então, quando eu olho para o agronegócio, eu preciso entender que o agronegócio tem um papel muito importante, que é de proporcionar... Agronegócio, sempre que eu estou falando da porteira para dentro. Tá? O agronegócio tem a função de proporcionar condições para que a transformação biológica ocorra dentro do ambiente que é propício do agronegócio. Então, nós temos lá as plantas, temos os pássaros, temos as aves, temos todo tipo de animais, e nós precisamos, então, o agronegócio, o gestor, as pessoas do agronegócio fazem com que esse ambiente fique propício à sua conversão, da transformação biológica desses elementos, se transformem naquilo que ele quer. Mas vejam que o agronegócio não tem... nós não podemos ir lá e dizer que uma semente, depois que eu joguei ela na terra, eu vou dizer para ela, olha, espera aí, não nasce agora não, nasce daqui mais uns 20 dias quando começar a chover. Apesar de que a gente vai evoluindo, pode ser que chegue a isso. Mas nós não temos esse poder. Nós não podemos dizer para uma vaca, olha, não chegou a hora de parir ainda não dá, espera aí, você não pode parir agora porque não estou com as condições adequadas. Então, essa é a realidade que move o agronegócio e que é importante entender isso daí. Depois nós precisamos, então, pegar essa realidade que os negócios são realizados, eu estou falando do aspecto mais produtivo, mas poderia ser o aspecto financeiro, como é que é feito o financiamento, que nem o professor falou, os produtores rurais estão agora adiantando as vendas, com a expectativa de que o dólar caia, de que haja uma redução ou aumente
os ganhos no futuro. Vejam, também pode ser uma realidade negocial que envolve o agronegócio. Bom, depois que eu conheço essa realidade dentro do agronegócio, então eu posso criticar no sentido de, mas será que está certo isso? Isso está certo porque... Por que está certo? Porque sempre foi assim, não é a resposta que nós buscamos quando eu estou dizendo criticar. Eu estou dizendo, sim, mas vamos ver quais são os fatores que estão relacionados a esse aspecto do agronegócio que fazem com que ele possa ser melhor ou pior desenvolvido. E aí, quando eu compreendo a realidade do agronegócio, eu consigo criticar esta realidade, consigo criticar a forma como os negócios são realizados, as atividades são desenvolvidas, eu consigo transformar esta realidade. Que aí eu vou ajudar, então, o agronegócio a superar o desafio de cuidar das pessoas. Então, quando eu transformo a realidade, eu faço com que, é o que nós estávamos comentando, e os professores comentaram aí inicialmente, o que a UniRV fez aí foi isso, transformar uma realidade. Nós precisamos também fazer isso dentro do agronegócio. Então, é muito fácil a gente dizer que a contabilidade hoje está fazendo contabilidade aplicada ao agronegócio. O que você está fazendo? Olha, eu estou tirando imposto, eu estou fazendo ITR, né, que agora está na fase de ITR, né? Olha, você não está fazendo contabilidade, simplesmente você está sendo um destacador de guias. Pode passar, professor. Bom, como é que funciona a empresa do agronegócio? Veja, nós temos... Pode passar todas as imagens, que a gente fala das imagens todas. Nós temos os elementos da natureza. Então, nós juntamos a terra, o ar, o fogo e a água, e são os elementos da natureza. Quando nós juntamos esses elementos da natureza com o talento das pessoas, nós temos a produção de recursos econômicos e financeiros. Essa produção de recursos econômicos e financeiros, que é resultado da ação dos elementos da natureza, resultado da ação dos talentos do homem, eles geram uma base de dados muito grande para a gente, que nós precisamos, então, de uma atitude que faça com que esses dados se convertam em relatórios e se convertam em informações. Pode passar mais uma vez, professor. Se convertam em informações que vão realimentar todo o processo. Então, essas informações vai dizer como que esses talentos estão usando os recursos naturais para transformar em recursos econômicos e financeiros e realimentar a base de dados para a tomada de decisões. Veja, isso tudo dentro da visão de que eu preciso usar desses benefícios para cuidar de pessoas. Então, essa é a ideia que perpassa por todo o construir contábil nessa visão que eu estou trazendo para vocês aqui. Pode passar, professor. Bom, o que resulta disso tudo? Nós temos os insumos, adicionamos valor e produzimos alimentos e bem-estar. Esses alimentos essa produção de alimentos e bem-estar, eles vão se converter para as empresas em salários e benefícios que serão pagos para os interessados, os envolvidos no processo produtivo, pagos para o governo em via de impostos e contribuições e taxas que são pagos, vão passar para a remuneração do capital de terceiros e do capital dos acionistas, vão se converter em lucros, mas tudo isso, o lucro garantindo que há o bem-estar das pessoas, há o bem-estar, ou eu estou, de fato, cuidando das pessoas. Se a empresa do agronegócio não estiver cuidando das pessoas, naquele formato, dizendo, o lucro só se justifica quando a empresa consegue cuidar das pessoas. Se a empresa não consegue cuidar das pessoas, o lucro não se justifica. Então, eu estou tendo um lucro que é injustificado. Pode passar, professor. Bom, então, a gente vai... Algumas perguntas que surgem assim dentro desse cenário, desse ambiente. Qual a contribuição na contabilidade para alguém, o dono, que já sabe tudo sobre a empresa?
ele não tem dúvida, ele sabe tudo sobre a empresa. Como que a contabilidade pode contribuir se o proprietário rural acha que ela só serve para tirar guias, só serve para mandar os impostos para ele, só serve para cobrar os honorários? Como é que a contabilidade, como é que vamos fazer para contribuir com uma gestão se o proprietário rural ele tem o melhor gestor, o filho dele? Geralmente, as empresas hoje já superaram esse drama, né? Já aumentaram a tecnificação disso aí. Mas nós temos ainda pequenos e médios produtores rurais, vamos dizer assim, produtores rurais hoje com entre 1.000 e 5.000 hectares, nós temos muitos produtores rurais que o melhor gestor é o filho do dono. Não estou dizendo que ele não possa ser um bom gestor, tá, gente? Eu só estou dizendo que ele pensa que ele tem todas as respostas. Então, nós precisamos pensar que esse é o ambiente que a contabilidade vai trabalhar. Como a contabilidade pode contribuir no processo decisório se a propriedade é pequena e não necessita da contabilidade dos moldes de IFRS? Aqui eu estou dizendo a contabilidade societária. Quando eu estou falando de contabilidade aqui, eu não estou me referindo só à contabilidade usada para apurar o lucro. Eu estou me referindo à contabilidade como um processo de construção de dados para a tomada de decisão, seja ela de como o lucro foi gerado, seja ela de como o lucro pode ser distribuído, ou seja ela como nós distribuímos os recursos que nós temos na natureza. Então, essas respostas aqui, elas são importantes para a gente para entender um pouco mais desse ambiente. Quem tiver elas, com certeza, é a resposta do milhão. Tá? Vai, professor, por favor. Bom, a primeira imagem em cima, para a gente ter uma ideia de como era a atividade rural, para a gente verificar como que nós podemos discutir melhor o processo decisório. Veja, nos primórdios, eu não tenho assim, demérito nenhum e nem orgulho, eu já fiz isso desse arado de boi, não sei se muitos conhecem o que é a primeira figura aí depois do uso de equipamentos, um arado de boi. Vejam, era assim na minha infância e quase na minha juventude. Eu lembro na minha infância e juventude desse trator, primeira figura que vocês estão vendo aí. Eu fiz questão de colocar esse, porque se vocês verificarem, ele ainda era, a partida dele ainda era com base na manivela. Esse não é muito tempo, esse trator deve ser dos anos 80, 90, certo? Não, 70, 80, certo? Os anos 70, 80 do século passado era esse o trator que rodava nas propriedades rurais, substituindo em alguns lugares a tração animal, que era a forma de arar a terra no começo do século passado e até nos anos 70 ainda tem. Talvez algumas propriedades no sul ainda tenham essa atividade com o boi. Bom, por a última figura assim, aqui no equipamento, então nós temos aí um trator da Massey Ferguson, que hoje tem condições aí de tração de uma plantadeira de 96 linhas, já tem plantadeira de 96 linhas, para quem não conhece muito do agronegócio, isso significa arrastar um equipamento de 50 metros de largura, ou 47 metros de largura. Claro que esse trator aí não arrasta essa plantadeira, mas nós temos hoje, então, tecnologia de equipamentos que seriam impensáveis aí até o final do século passado, nos anos 90 do século passado, seria impensável imaginar que um trator hoje, na média, são os tratores hoje de 60 linhas, 70 linhas, que isso dá 27, 30 metros de largura. Então, vejam como era e como é a agricultura desse modelo. Depois nós vamos para o uso da tecnologia. Esse lobo uivando aí para a lua, eu coloquei ele para representar, por exemplo, como era a tomada de decisões na época, por exemplo, que nós não tínhamos os equipamentos que temos hoje, para levantar questões de umidade, previsão de chuva. Veja, os professores estavam falando que o colega de Rio Verde
fez a previsão de que hoje e amanhã choveria no estado de Goiás, e que está acontecendo. Veja, nós temos tecnologia. O meu pai plantava milho com base na técnica da lua. Meu pai plantava milho com base em técnicas, por exemplo, de enterrar uma espiga de milho no começo da época do plantio para saber qual lado deveria ser e quando é que deveria plantar. Veja como que nós evoluímos na questão tecnológica do agronegócio. Hoje nós temos o drone, né? Já temos hoje o Senar Goiás já está dando curso de operadores de drone, nós temos muitos equipamentos de drone hoje cuidando da lavoura. Tá? E o último trator aqui é o trator da Case, que, se vocês verem, não tem cabine, tá? Não é um brinquedinho esse aqui não, tá? É um trator autônomo, ele não precisa, ele funciona só com base na tecnologia, com base em satélite. Então, ele não tem motorista, ele não tem tratorista, ele não tem nada, é só com base, ele é autônomo, certo? Então, olhem o avanço da tecnologia que nós temos dentro desse ambiente. Depois nós temos o ambiente das mudanças genéticas. A nanotecnologia, talvez o que seja mais conhecido hoje da nanotecnologia como é que fala? A língua eletrônica que fala, temos outras, por exemplo, o gel que está sendo hoje produzido já por algumas empresas que retarda o acúmulo de água e essas coisas todas. Há um estudo, depois quem quiser buscar esse estudo, se não encontrar, me manda e-mail, eu disponibilizo. Chama ANA-Nano, tá? Da Dow Science, e eles estimam que a nanotecnologia portanto, 1 elevado a menos 9, né? Eles estimam que há condições de colocar em 1 grão de milho nutrientes suficientes para um homem sustentar as forças o dia inteiro. Então, veja, a nanotecnologia ela vem com muita força nesse ambiente rural. Por exemplo, nós temos estimativas que o que hoje se coloca em 1 hectare de terra em termos de inseticida, fungicidas, essas coisas, serão suficientes para colocar em 100 hectares. Ou seja, se lança o inseticida, o fungicida, ou qualquer coisa que seja aplicada à lavoura, e via satélite, à distância, você decide quando você vai liberar aquele produto na lavoura. Então, vejam que a nanotecnologia, a Embrapa já detém essa tecnologia, a Embrapa já está produzindo materiais com nanotecnologia, e claro que agora os desinvestimentos estão sendo muitos e não sei como é que anda isso. E aí nós temos bastante pesquisa nessa área da nanotecnologia. A transformação genética, por exemplo, hoje nós já conseguimos fazer grandes transformações genéticas. A figura que melhor ilustra é essa do DNA do DNA do milho aqui que está no campo. Então, vejo, esse é o ambiente que nós precisamos ajudar ou auxiliar a tomada de decisões para cuidar de pessoas. Vejam, nós saímos em 50 anos, eu estou falando do trator aqui, a manivela que rodava nos anos 70, nós estamos saindo em 50 anos e indo para um trator autônomo, em 50 anos. Nós estamos saindo de uma produção que era baseada em condições de lua e coisas assim, para hoje equipamentos sofisticadíssimos que conseguem andar no meio da lavoura e com total independência, até hoje já tem até tangendo gado aí com drone. Então, essa é a realidade do nosso momento que nós vivemos atualmente. Pode passar, professor, por favor. Bom, e a contabilidade? Aí vem a pergunta, e a contabilidade? Como é que está a contabilidade? Bom, só a opinião própria minha. Veja, nós já temos bastante empresas que estão evoluindo, mas nós temos ainda muita contabilidade feita com pouca associação
às tecnologias disponíveis. Nós temos ainda muitos escritórios de contabilidade, muitos contadores que não dominam as tecnologias que estão disponíveis hoje. Aí a contabilidade é feita ainda no modelo bastante baseado em tributos. E aí a preocupação com o tributo é muito grande. E não é que ela seja desnecessária, mas ela não é o principal foco da contabilidade aplicada ao agronegócio. Outra questão, outro detalhe que nós temos na contabilidade atualmente é pouca preocupação com o negócio rural. Como eu disse, nós precisamos conhecer a realidade do agronegócio, nós precisamos criticar e transformar essa realidade. Então, nós temos ainda algumas empresas de auditoria, por exemplo, que as pessoas nunca foram numa atividade rural e acabam fazendo, às vezes, auditoria dessa atividade rural. Eu tive um colega que era gestor de uma pecuária, e aí chegou o auditor, né, não vou falar que era de Big Four, né, chegou o auditor e olhou para um touro e disse: quando é que essa vaca vai parir? Né? Então, observem que ele entendia muito pouco da atividade de pecuária. Então, nós precisamos ter mais preocupação com o negócio rural. O negócio rural ele tem suas características que diferem das demais atividades. Então, isso é importante. Nós temos pouca preocupação com a área de finanças da atividade rural. Se vocês conhecerem o produtor rural, vocês vão dizer como é. Se alguém da área de produção chegar com uma nova tecnologia de produção, um novo tipo de inseticida, um novo tipo de aplicação de adubo, eu tenho um exemplo, por exemplo, essa semana eu recebi um anúncio de gel hidrogel, parece que chama parado. E eu mandei para uns amigos meus que são do agronegócio. Nunca vi isso daí não, mas me interessa. Veja, se eu me falar para eles de uma nova tecnologia de gestão, eles não vão dizer, nunca vi, mas me interessa. Então, nós precisamos ter muito mais preocupação com as finanças na atividade rural, que perdemos nós temos muita perda de geração de valor por não cuidar das finanças. O professor falou, tem uma coisa na atividade rural, que para quem atua, o produtor rural sempre quer vender no melhor preço e no melhor momento. Ele não tem claro, né, estou generalizando, mas estou dizendo que é um padrão da atividade rural a pessoa buscar. Então, dificilmente ele trabalha com derivativos, dificilmente ele trabalha com mercado de futuros. E aí nós acabamos perdendo porque nós não usamos as tecnologias ou os instrumentos que tem disponíveis para o agronegócio fazer isso. E aí nós temos pouca adaptação das várias tecnologias contábeis às atividades rurais. Os nossos livros de contabilidade rural agora, que saiu em 2017, que saiu o livro do professor Nacal, da Universidade da USP de Ribeirão Preto, que é um livro que trata da contabilidade societária aplicada ao agronegócio. Mas, senão, nós estamos usando aí os livros que foram produzidos nos anos 80 ou 90 do século passado. Então, está faltando adaptar as atividades rurais. E aí a gente vai olhando e vai dizendo, como que é hoje? Esse retrato, dá para mudar esse retrato? Então, é isso que nós precisamos buscar. Pode passar, professor, por favor. Qual a função da contabilidade nesse ambiente? A contabilidade precisa ser a bússola das decisões. Ela precisa dizer onde está o norte das decisões. Se ela não disser isso, tem alguma coisa errada. E aí estou dizendo só da contabilidade societária, estou dizendo de todo o conjunto. Eu estou ministrando, talvez até tenha algum aluno do curso de contabilidade da UFG, eu estou ministrando o curso e eu estou começando o curso de contabilidade aplicado ao agronegócio, estou começando com uma nova metodologia. Eu estou começando a trabalhar a disciplina
com base no planejamento de uma atividade do agronegócio. Os questionamentos que eu recebo são muito grandes, porque, mas peraí, por que eu estou estudando contabilidade, planejamento é lá de gerencial? Olha, se nós não pensarmos em planejar a empresa do agronegócio, e a contabilidade faz isso, eu consigo fazer o planejamento, realizar o orçamento e realizar as demonstrações financeiras e verificar como é lá o final. Depois eu consigo voltar e verificar tudo de novo se de fato aquele resultado foi alcançado. Então a contabilidade precisa ser esse instrumento para prever e planejar a atividade do agronegócio. Se nós não estivermos ajudando o produtor rural, a empresa, a prever e planejar o futuro da empresa, nós estamos alguma coisa errada também. Nós precisamos organizar os dados e informações de modo que nós tenhamos como decidir. Por exemplo, seria mais produtivo plantar no começo, nas primeiras chuvas, ou plantar no final das chuvas? Como é que está essa relação desse custo-benefício? A contabilidade precisa responder isso para o gestor que está na ponta lá, decidindo se vai plantar ou se não vai plantar. Então, isso faz parte de todo o processo que envolve o planejamento, inclusive o planejamento tributário, planejamento financeiro, planejamento produtivo, até chegar ao que nós chamamos do nosso show, que é a interpretação daquilo que nós estamos produzindo do nosso balanço de DRE. E aí nós precisamos, às vezes, controlar e articular as finanças da empresa e do proprietário da empresa, porque o produtor rural tem muito isso, né? O que nós aprendemos lá nos primeiros anos de contabilidade, que antes era um princípio de contabilidade, né? O princípio da entidade, né? Agora nós dizemos que ele é um pressuposto, né? Mas era um princípio de dizer, não, a contabilidade, a entidade não se mistura com os seus sócios. Na atividade rural isso é muito comum, mas não tem nada de errado nisso, o problema é não ter controle disso. Então nós precisamos organizar, nós precisamos fazer com que isso seja controlado e com que isso seja destacado, senão a pessoa não sabe se ela está conseguindo os seus resultados ou não. Então é importante que a contabilidade pense também não só em organizar a contabilidade, o controle financeiro da empresa, mas também do sócio. Isso é muito... Por exemplo, eu tive um caso de uma fazenda no Triângulo Mineiro. Os caras perderam muito dinheiro por falta dessa parada, porque eles não tinham a contabilidade e aí alguém, o pai da família faleceu e os irmãos virou uma briga porque não tinham bases para estabelecer a divisão das propriedades. E com isso perderam porque foi judicial e aí demorou 10 anos até sair tudo isso, a produção foi sendo depositada e vocês imaginem o que é isso. Então, a contabilidade precisa fazer isso. Essa é a função da contabilidade. Não, mas eu não tenho compromisso com o proprietário. Sim, você está fazendo contabilidade do conjunto. Então, se ele não te remunera, você está com problema. Então, você precisa dizer para ele, olha, ou é assim ou não é assim. Isso aí nós temos dificuldades, às vezes, para poder fazer isso. Né? Pode passar, professor, por favor. Então, o principal desafio aí para a contabilidade rural é ajudar o setor a cuidar das pessoas e produzir alimentos. Se nós não encararmos esse desafio na contabilidade, a gente vai simplesmente ser mais a atrapalhar a produção do agronegócio. Para isso, a contabilidade precisa se tornar compreensiva para o usuário da contabilidade, que é o produtor rural. Ele tem pouco conhecimento e aí nós não tiramos aquele tempo suficiente para dizer para ele, vem cá, vamos sentar aqui, vamos aprender essa contabilidade. Não é para ele aprender para fazer a contabilidade. Se quiser fazer, também não tem problema. Mas é para aprender para ele usar a contabilidade. Eu acho que eu já falei em outras oportunidades com os colegas aí. Mas, por exemplo, por que é que nós usamos, a maioria dos nossos computadores tem base Windows, certo? Simplesmente porque o cara ensinou o mundo a usar o Windows. Então, nós usamos porque
O cidadão ensinou o mundo a usar, e nós não conseguimos ensinar o nosso usuário, que é o produtor rural da contabilidade. Então, é importante que a contabilidade pense formas de ser mais acessível e compreensiva para o usuário nosso. Pode passar, professor. Então, a gente só vai superar esse desafio se a gente puder ser lido para o nosso usuário. Se o nosso usuário não nos entender, vamos conseguir fazer essa transformação que é proposta para o agronegócio. Então, nós precisamos que o agronegócio, ou o produtor rural, ou a empresa, o gestor, entenda o processo contábil e saiba como tomar decisões com base no processo contábil. Que o processo contábil, às vezes nós temos que o processo contábil, em muitas empresas, é simplesmente para controlar, para dizer se ele pode gastar ou se ele não pode gastar. E aí, é claro, nós perdemos a nossa função, que é auxiliar. Se ele só vê a contabilidade como uma forma de controle da sua liberdade, ele vai simplesmente ignorar o processo contábil e não vai nos dar o que nós queremos fazer. Bom, e aí, então nós temos a meta aqui da gente não ficar amarrado em normas. O contador, para auxiliar o produtor rural a superar o desafio de cuidar de pessoas, ele precisa lembrar que ele está envolvido num processo de gestão. E o processo de gestão envolve todo o processo contábil, desde a coleta, desde o planejamento dos dados, porque você precisa planejar os dados quando estão lá no processo de planejamento, a contabilidade tem que estar junto. O processo de planejamento, porque você precisa dizer como é que vai ser medido aquilo. Como é que você vai dizer se você foi lucrativo ou não? Por exemplo, agora, os produtores rurais normalmente colhiam 65, 70, 75 sacos por hectare. Se eles colherem 50, com o dólar a 5,40, alguma coisa assim, ele ainda vai ter o lucro que ele tinha antes, mesmo que ele produza menos. Mas ele está sendo eficiente. Então, é muito importante que a contabilidade seja mais do que um seguidor de regras e de normas. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma de que nós precisamos seguir as regras tributárias, precisamos seguir as regras societárias. Veja, as regras tributárias e as regras societárias, elas ajudam no processo decisório, mas elas não são a base para o processo decisório. Elas afetam o processo decisório, mas não são a base para o processo decisório. Então, é importante que nós tenhamos claro isso dentro da contabilidade para a decisão. E nós devemos nos preocupar em analisar a realidade econômica. Entender o negócio, precisamos entender do negócio e da economia. Por exemplo, se nós não entendermos agora, esse momento que nós estamos agora, que o Brasil está, nós vamos dizer assim, em termos de mercado internacional, as empresas brasileiras estão em liquidação. Se nós não entendermos esse negócio, alguém de fora do Brasil vai vir comprar a empresa que nós trabalhamos e o proprietário vai vender, vai dizer assim, não, eu estou ganhando muito, enquanto nós vamos dizer, olha, em dólar você está ganhando menos do que você ganharia há um ano atrás, há 2 anos atrás. Então, nós precisamos entender dessa lógica da economia e precisamos entender do negócio. Nós precisamos entender que a contabilidade é para a atividade, para a empresa e não para o contador. A contabilidade é para a empresa e não para o contador. Os contadores têm essa, não sei se é medo, nós somos assim, né? Nós somos um pouco assim, somos fechados. Então, nós precisamos entender que a contabilidade não é para nós, é para a atividade, para a empresa. Nós precisamos melhorar a nossa capacidade de relacionamento dentro das empresas. Nós precisamos, na sala de aula, eu falo que os alunos precisam praticar o HBC. E os contadores precisam praticar o TBC. O que é o HBC? É horas bunda cadeira. Aluno tem que ter horas bunda cadeira, senão não rende. E o contador tem que tirar a bunda da cadeira, porque ela precisa ir lá no campo, ir lá onde está sendo a produção, para entender o processo produtivo. Tem que ir lá no processo onde está o armazém, onde está o aspecto dos estoques, como é que funciona, tudo lá para entender o processo produtivo. Então, nós precisamos melhorar esse relacionamento da contabilidade com os demais setores, o setor produtivo. Eu ouço muito falar, não, o orçamento não tem nada a ver com contabilidade. Não tem como fazer planejamento, não tem como fazer orçamento
sem a contabilidade. Pode até fazer, mas não vai funcionar adequadamente. Bom, depois, então, para que a gente possa ser efetivo nesse auxílio do agronegócio, do desafio de cuidar das pessoas, nós precisamos ter domínio de linguagens de programação. Nós vemos aí hoje as várias formas, hoje eu mostrei lá, a nanotecnologia, os equipamentos inteligentes. Se nós, como contadores, não soubermos fazer as programações para capturar esses dados gerados para esses equipamentos inteligentes, nós vamos sair, não dar espaço para as pessoas da área de informática que farão esse trabalho sem o conhecimento. Eu já vi programas de informática, de software de empresa, que eu até perguntei para o dono da empresa se ele não tinha um contador. Ele falou, não, eu tenho um contador só para fazer o meu serviço, mas ele não me ajuda no software. Eu falei, está explicado então. Porque o software dele misturava receita com passivo, despesa com ativo. E era assim o software dele. Então, nós precisamos aprender linguagem de programação para ajudar a organizar melhor os dados para a tomada de decisão. Se nós não formos para esse caminho, nós vamos ter sérios problemas dentro da nossa atividade profissional. E aí, é claro, né, eu estou falando dessas linguagens de programação para poder unir a inteligência artificial que já está hoje nas máquinas, já está hoje em toda a cadeia produtiva do agronegócio, está a inteligência artificial atuando. Então, precisamos urgentemente dominar essas novas técnicas de programação. Não é só ir lá e ser bom no Word, ser bom no Excel, ser bom... Não, nós precisamos aprender a programar. Os equipamentos que nós usamos são máquinas que há 5 anos atrás não tinham disponível nos melhores escritórios. Então, precisamos usar esses equipamentos que nós temos à mão hoje. Pode passar, professor. Bom, aqui a gente só destacando, né, a lógica é que o contador deve ser o piloto da parada, e não o motorista. O motorista conduz, piloto não. O piloto tem uma visão macro e consegue ver todas as funções da aeronave que ele está conduzindo. Mas nós não precisamos, não temos que fazer só uma mudança de atuação profissional para a gente conseguir ajudar o agronegócio a cuidar de pessoas. Nós também precisamos fazer uma mudança na academia. Nós precisamos estar mais preocupados com a postura dos nossos profissionais. Nós temos hoje uma grande crise hoje. A grande crise hoje é ética e moral. Então, nós precisamos discutir o comportamento ético e moral ainda, voltar a discutir. Na minha formação de graduação, eu tinha a disciplina de ética e legislação profissional. Aqui na UFG, nós não temos a disciplina, nós temos filosofia, não temos a discussão de ética e ética profissional. Então, veja, é importante que nós precisamos voltar a pensar na atuação dos profissionais como profissionais com conhecimento e atuação, uma postura moral e ética diante dos negócios. A adequação dos conteúdos, como eu disse para vocês, nós temos ainda os livros que são de 1980, 1990, então há 30 anos que nós temos aí. Nessa parte eu faço a minha meia-culpa, a gente tem alguns artigos publicados e tal, mas não parou para construir um livro. Nessa visão que a gente está discutindo aqui. Por isso que eu falei, o currículo deveria ver com os desafios que a gente assume. Eu assumi o desafio que até o final da minha carreira de magistério ainda vou fazer esse livro. Tá? Bom, e nós precisamos, então, o curso de Ciências Contábeis precisa aumentar a discussão das outras áreas do conhecimento. Nós precisamos aprender mais filosofia, nós precisamos aprender mais sociologia, nós precisamos aprender mais estatística, mais de economia, mais de um monte de outras áreas que permeiam o fazer contábil. Isso é muito importante. E aí nós precisamos, então, na academia, preocupar-nos, transmitir mais a formação analítica do que a formação técnica, porque a analítica consegue conciliar a técnica com os avanços.
e a técnica não consegue avançar às vezes. Então, nós precisamos ter um curso com menos ênfase em regras, menos ênfase em tributário. Só para vocês terem uma ideia, aqui na UFG, o curso de Ciências Contábeis tem 6 semestres de contabilidade societária. E tem 2 semestres de contabilidade e controladoria e custos. Não, 3 semestres de controladoria e custos. Então, ainda é muito pobre essa discussão do processo de gestão. Então, é importante que Eita, acho que passou demais. Volta mais um pouco. É importante que a contabilidade pense em ter mais discussão do negócio. Como é que é o negócio? Como é que gira o negócio para poder fazer contabilidade? E aí nós precisamos ter uma coisa que é exigir mais dos alunos. Nossos alunos estão muito folgados. Então, nós precisamos ter uma cobrança mais rígida nos alunos. O mercado não vai perdoar como os professores perdoam. Então, para vocês, alunos que estão aí, pensem nisso. O mercado não perdoa como o professor perdoa. Então, precisa se preparar. Professor, pode passar, por favor. Bom, isso traz desafios para a gente, né? Nós precisamos, então, evoluir nesse sentido. A gente espera que esse desafio traga mais valorização profissional, tenha mais oportunidade, tenha mais dinheiro, né? Mas compensação, mais trabalho e mais responsabilidade, porque nós precisamos pensar o negócio igual o dono do negócio. Só assim nós vamos poder gerir ou ajudá-lo a tomar decisões mais adequadas. Então, se nós não pensarmos como dono do negócio, nós não vamos preparar a informação que ele vai precisar para tomar decisão. Nós vamos continuar fazendo, como dizia o professor Jorge Leone Guerra, ele dizia que a contabilidade era o incompetente informando o irrelevante para o indiferente. Então, nós precisamos superar essa parte para a gente ter essa valorização que a gente está falando. O profissional de contabilidade passou a ser muito mais valorizado nos últimos 10, 15 anos, mas ainda não é o que deveria ser ainda. Pode passar, professor. Então, nós precisamos, então, pensar que as pessoas têm valor. Por isso, nós precisamos cuidar das pessoas. Então, a contabilidade precisa mostrar que ela ajuda o agronegócio a fazer isso. Se nós ajudarmos o agronegócio a cuidar das pessoas, as pessoas elas têm valor e elas vão dar valor à nossa atividade. Não estou falando de preço. Preço é diferente de valor. Estou falando de valor no sentido da contribuição que nós estamos dando para o agronegócio. E aí, claro, a gente só vai ter valor se a gente ajudar no processo de controle e valorização dos resultados alcançados. Nós precisamos mostrar onde estão as partes deficitárias da empresa para que ela possa tomar decisões. As decisões não são simplesmente... às vezes pode ser a decisão de treinamento para uma pessoa que está operando. Né? Agora nós estamos aí, os drones, a tecnologia. As pessoas precisam ser treinadas para isso. Então, nós precisamos, às vezes, mostrar que isso é um fator. E aí, quando a gente faz as coisas motivadas, a gente faz as coisas melhores. E a contabilidade precisa ter essa visão de que eu estou ajudando o agronegócio a cuidar de pessoas. Isso tem um valor diferente de preço. E aí, é claro, nós precisamos reconhecer no agronegócio os nossos sucessos, os nossos fracassos. E, infelizmente, muitas empresas que nós já destacamos, muitas empresas do agronegócio, elas contribuíram para o fracasso, estão com fracasso com as pessoas. Por isso, nós precisamos pensar diferente disso. Pode passar, professor. Acho que eu já venci o meu prazo, né? Por isso que eu estou... então, um pouco a mensagem é essa. Então, assim, eu não estou trazendo ferramentas para vocês discutirem gestão do agronegócio, porque não seria uma coisa para uma discussão de uma palestra, seria para um curso que é diferente, a outra visão que a gente vai, então, desenvolvendo ferramentas e desenvolvendo técnicas que possam auxiliar na tomada de decisão. Agradeço mais uma vez aí pelo convite, estou à disposição aí das perguntas e o que a gente tiver, de acordo com o tempo ainda, o que nós pudermos conversar aí. Estou à disposição. Obrigado, professor Ricardo.